Bom dia, com a paz do Senhor Jesus. Livro do profeta Oséias, o capítulo 4, verso 6, declara assim: O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. O profeta Oséias, Deus usando a boca do profeta, ele vem trazer uma exortação ao povo. Deus está revelando o motivo pelo qual eles alcançaram destruição, porque faltou conhecimento de Deus. No mesmo livro do profeta Oséias, no capítulo 6, ele declara assim: Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Olhando para estes dois versos, o povo foi destruído porque faltou conhecimento e o conhecimento de Deus. Isso é muito atual em muitas vidas, em muitos lugares. Onde não há conhecimento de Deus, há o domínio do império das trevas, há o domínio da razão, há o domínio da religiosidade, há o domínio do erro, há o domínio do espírito de engano. Ali não opera o espírito da verdade, que é o Espírito Santo, o grande mestre, o grande ensinador, o grande revelador da palavra, a vida do homem, porque ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quando o homem não adquire conhecimento de Deus, ele vai seguir os seus próprios caminhos, suas intenções, suas razões, suas emoções, suas paixões e outras coisas mais que lhe agradam o seu coração, mas que afasta ele do coração do Senhor. No livro de Juízes nós podemos perceber no começo, está descrito o seguinte, que se levantou uma outra geração depois da morte de Josué e dos anciãos que não conheceram o Senhor, ou seja, não tiveram conhecimento de Deus, porque alguém não se preocupou em transmitir também. E esse povo começou a seguir Baals, Baalins, Astarotes, ou seja, tomaram o caminho da idolatria, o caminho do paganismo, o caminho longe de Deus. Onde o homem não procura conhecer quem é Deus através da sua palavra, que já está aí divulgada, descrita por todos os meios, pelos computadores, pelas redes sociais, pela televisão, pelo próprio livro, a própria Bíblia. Quando nós abrimos lendo, a palavra está sendo divulgada, está difundida e tem acesso a todos, para todas as classes sociais. Quando nós entramos para dentro da palavra e pedimos a direção do Espírito Santo, nós vamos conhecer Deus. Conhecer Deus significa conhecer qual é a boa, perfeita e vontade de Deus para a nossa vida e para a vida de todo ser humano. Tanto é que um verso áureo da palavra do Senhor é o que está escrito em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Por aí já podemos perceber. Quem conhece Deus vai entender que Deus tem um amor maravilhoso pelo homem, pelo pecador. Deus não ama o pecado, é diferente. Ele ama o pecador na nossa vida. E Ele quer nos trazer para a presença dEle, para que sejamos limpos das nossas transgressões e possamos viver nesse tempo com Ele, obedecendo a sua palavra, conhecendo Ele, conhecendo os seus caminhos, aquilo que agrada o coração do Senhor, aquilo que é perfeito, aquilo que é reto, e possamos habitar na eternidade com Ele. Então o grande erro é o engano, o espírito de engano. Quando os apóstolos perguntaram para Jesus quando seria o fim das coisas, quando sucederia a destruição de tudo, em Mateus 24, Jesus falou assim: acautelai-vos que ninguém vos engane. Então, a primeira coisa que ele coloca é o engano. O engano não nasceu somente nesse dia que Jesus está declarando aos apóstolos. O engano já começou lá no Jardim do Éden, quando Eva se deixou ser enganada pela sedução ali do desejo daquele fruto e pelo adversário que estava incorporado naquela serpente. Então, quando o homem não adquire conhecimento de Deus, o homem vai perecer. Ele vai fazer muitas coisas loucas achando que vai chegar até Deus. Mas a palavra diz que a única forma do homem chegar a Deus é através de Jesus Cristo. Foi o que Paulo disse ao carcereiro em Atos 16, quando o carcereiro perguntou: o que eu preciso fazer para ser salvo? E Paulo disse assim: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Então, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. O Senhor trouxe a advertência e o motivo dizendo no capítulo 4: vocês pereceram porque faltaram conhecimento de mim, não me buscaram conhecimento. Mas no capítulo 6 ele está dizendo: façam o seguinte, me conheçam e prossigam em me conhecer.
Ou seja, eu conheço hoje, vou conhecer amanhã, vou conhecer depois de amanhã, até o grande dia. Reflita sobre isso, porque o reino de Deus as portas estão abertas. E o prazer do Senhor não é que ninguém pereça, mas é que alcance a vida eterna. Deus te abençoe. Ótimo dia para você, com a paz do Senhor Jesus. Amém?